Olá, queridos alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais um encontro de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. E na nossa aula de número 76, nós vamos ter a revisão da nossa 4ª unidade, certo? Então, vamos a ela. Muito bem, então para início de conversa, nós precisamos aí ter alguns conceitos, dentro da nossa aula de hoje. A primeira delas, então, é sobre a fala, Olha só, a fala se refere à forma como as pessoas se comunicam oralmente. Então, nesse momento aqui que eu estou falando com vocês, eu estou me comunicando oralmente, estou utilizando o quê? A fala, certo? Então, para que a fala seja compreendida, é necessário que o receptor, ou seja, a pessoa que está escutando, nesse caso, vocês que estão me escutando, compreendam a língua em que a mensagem foi transmitida, certo? Então, a fala é essa forma que eu tenho que me comunicar, só que para isso, vocês precisam compreender a língua em que essa mensagem, que essa minha fala está sendo transmitida para vocês. Por exemplo, se eu estivesse aqui em um país de falantes de língua inglesa e estivesse me comunicando da forma em que eu estou, talvez nós não atingíssemos o objetivo que era a transmissão da mensagem, porque eu estaria falando, utilizando a minha fala de uma forma diferente, em outra língua, certo? Que não é aqui a maioria ali que o receptor, no caso quem está ouvindo, compreenda, ok? E aí nós falamos de fala e língua, e agora a linguagem. A linguagem, por sua vez, ela refere-se a toda forma de comunicação, ou seja, através da fala, verbal, ou até mesmo de gestos, sons, imagens e etc. Então, a linguagem é toda forma de comunicação, certo? Quando eu estou aqui, movimentando as mãos, quando eu faço uma cara, de deboche ou uma cara triste, eu estou me comunicando. A linguagem, ela traz isso pra gente, Toda forma de comunicação, que aí pode ser através da fala, eu posso só utilizar a fala, ou eu posso também utilizar o gesto, como eu acabei de falar para vocês, Sons ou imagens, Por exemplo, quando eu faço isso aqui, vocês entendem que é não. Em nenhum momento eu digo, a palavra não, mas eu estou aqui, fazendo um gesto, que é um gesto com a intenção negativa. Então, é uma forma de linguagem, certo? Então, a fala está dentro aí dessa linguagem, ok? Muito bem. Então, só para nós entendermos melhor, aqui eu trouxe para vocês então, uma imagem, para especificar isso que para ficar mais claro para a gente. Então, a linguagem, a língua e a fala. A linguagem faz parte, então, aí de todos os movimentos, que eu vou ter para me comunicar. A língua está dentro dela, que consequentemente vai estar a fala também. Então, a fala e a língua eu utilizo como formas de linguagem, certo? Assim como eu posso utilizar somente gestos, imagens e sons, certo? Muito bem, vamos continuar. A língua é qualquer sistema simbólico empregado na interação social para expressar e comunicar ideias, informações e sentimentos humanos. Os estudos linguísticos costumam dividi-la em 2 grandes grupos, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? E o que seria a linguagem verbal, professor? Olha só. A linguagem verbal a linguagem verbal é aquela que utiliza palavras escritas ou faladas no processo de interação social, tá? Então, na linguagem verbal, eu vou ter a palavra escrita ou a palavra falada nesse processo de interação ali social. Vamos ver, então, os exemplos de linguagem verbal? Olha só. Vejam aí, então, o primeiro exemplo de linguagem verbal. O texto literário, Textos literários como crônicas, romances, poemas e novelas. Esses tipos de textos, utilizam a linguagem verbal, ou seja, a palavra falada
ou a palavra escrita, certo? Qual é o próximo exemplo? Comunicações orais, como aulas. Essa aula que eu estou dando para vocês agora, que eu estou ministrando para vocês, é uma forma de comunicação oral, né? Em que eu utilizo a linguagem verbal, ou seja, vocês estão me entendendo através da minha fala, né? Da palavra falada, certo? E da palavra escrita, porque vocês estão podendo ler aí também essas informações, essas palavras que eu trago para vocês. Então, comunicações orais, como aulas, palestras, colóquios e conferências. Muito bem. Nós temos mais exemplos, ó. Os e-mails e as cartas, certo? São exemplos também de linguagem verbal, porque elas utilizam a palavra escrita. Os relatórios, os formulários, os cadastros também são aí exemplos de linguagem verbal que estão utilizando as palavras escritas. E os livros didáticos, as apostilas, os dicionários, as enciclopédias, que vão utilizar então a palavra escrita, vão ser também exemplos de linguagem verbal. Certo? Entendido o que é a linguagem verbal? Agora nós vamos ver o que é a linguagem não verbal. Olha só, a linguagem não verbal, diferente aí daquela que utiliza as palavras, a linguagem verbal é aquela que não vai utilizar palavras, mas vai utilizar o quê? Gestos, cores, imagens, sons no processo de interação social. Então, na linguagem verbal, eu tenho somente a palavra escrita ou falada, né, como forma de interação social. E na linguagem não verbal, não. Eu vou ter somente gestos, cores, imagens, sons, né, nesse processo de interação social. Por isso eu vim aqui num local totalmente especial que talvez vocês já conheçam aí, né, em algum determinado momento da vida, vocês já passaram por uma faixa de pedestre, vocês já se deram conta dessa placa que nós temos aqui. Nós temos inclusive outros símbolos, olha só. Temos aí, né, aqui um sinal, uma buzina, né, cortando ali com uma faixa vermelha, cortando essa buzina, e um semáforo que vai nos dar também, nos trazer aí cores, né, nos trazer também símbolos para nós termos essa comunicação não verbal. E aí eu pergunto a vocês, nesse cenário que eu estou, eu tenho alguma palavra? Não, eu não tenho nenhuma palavra. Logo, se eu não tenho nenhuma palavra, eu não vou utilizar a linguagem verbal, certo? Mas nesse mesmo cenário, eu tenho alguns elementos que transmitem uma mensagem, né? Que eu vou ter, então, aí uma interação social. Por exemplo, nesta faixa que eu estou aqui, nós entendemos que é para o pedestre caminhar, né? Essa faixa, essa placa que nós temos aqui, eu não tenho palavras, mas o motorista, quando vê, ele já sabe que é proibido virar aí, no caso, à direita, né? Ou à esquerda, dependendo da forma que você esteja me vendo. Certo? Então, ele já tem esse entendimento que é proibido virar nesta direção, dobrar nesta direção. E as cores dos nossos semáforos, vermelho, né? Quando aparece aí o vermelho, eu sei que é o quê? Pare. Né? Você precisa parar, você não pode passar adiante. O amarelo é atenção, porque o sinal vermelho vai chegar. E o sinal verde, você tem livre, né, acesso aí para passar, né, o sinal. Certo? E aí também nós temos ali a nossa placa da buzina, proibido buzina. Então vejam que esses sinais, esses elementos, eles nos trazem uma mensagem. Não tenho palavras, mas eu tenho mensagem sendo transmitida no processo de interação social por meio da linguagem não verbal, porque eu não utilizo a palavra como meio de interação social. Certo? Entendido a linguagem verbal e a linguagem não verbal? Perfeito. Agora nós vamos para a linguagem híbrida. Isso mesmo, linguagem híbrida ou linguagem mista, né? Que é aquela que utiliza palavras escritas ou falas, gestos, cores, imagens, sons, simultaneamente aí no processo de interação social. Por exemplo, né? Nós falamos aqui da linguagem verbal e não verbal. De um lado eu tenho a linguagem verbal, de outro lado eu tenho a linguagem não verbal. É como se eu pegasse essas duas linguagens, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal, colocasse dentro de um pote, misturasse tudo e surgisse a linguagem híbrida,
tá bom? É a mistura desses dois tipos de linguagem, por isso que ela é híbrida, tá? Ela é misturada. Então, ela vai utilizar as palavras, as palavras escritas ou faladas, vai utilizar gestos, cores, imagens, enfim, tudo ao mesmo tempo nesse processo de interação social, que nós vamos ver o exemplo agora, olha só. Uma história em quadrinho, né, que é um exemplo bem prático dessa linguagem híbrida. E aí nós temos, né, uma sequência aí na horizontal, os nossos quadrinhos, ó. Olha, Lucas, essa é uma castanheira, pode viver mais de 500 anos. E aí o Lucas responde, uau, é incrível pensar em tudo que essa árvore já testemunhou. E aí o Lucas vai e fala para Ana, né? Ana, com tanta riqueza natural, por que a Amazônia está sempre em perigo? E aí a Ana responde, bom, Lucas, há muitos fatores, desmatamento para agricultura, mineração ilegal e até mudanças. E aí o Lucas vai e fala, mas o que podemos fazer para proteger essa riqueza? E a Ana responde, a conscientização é o primeiro passo. Precisamos apoiar políticas sustentáveis e incentivar a população a se engajar na preservação. Aí a Ana continua, como jornalista vou fazer a minha parte, essas histórias precisam ser contadas para o mundo. E aí o Lucas vai e fala, e eu vou continuar minhas pesquisas para entender para entender melhor como podemos cuidar desse ecossistema. Aí o Lucas fala, né? Sabe, Ana, cada vez que venho aqui saio mais inspirado. E a Ana responde, a Amazônia tem esse poder. É um lembrete de que ainda há muito a ser feito, mas também muito pelo que lutar. E o Lucas diz, né? Vamos juntos nessa missão. A Amazônia merece todo o nosso esforço. E aí a Ana conclui. Com certeza, Lucas, juntos podemos fazer a diferença. Então vejam que nesse quadrinho que eu apresentei para vocês, nós temos imagens, né? Nós temos aí os gestos da Ana com a máquina fotográfica, do Lucas com a máquina fotográfica, né? Com eles olhando ali para a castanheira, certo? E tendo o diálogo, porque o quê? Porque aparecem as palavras, né? Vão aparecer as palavras, vão aparecer aí a palavra escrita para que nós possamos ler e entender essa mensagem. Esse é um exemplo de uma linguagem híbrida. Certo, pessoal? Entendido, então, para vocês essa questão das linguagens? Linguagem, língua, fala, linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem híbrida? Muito bem. Agora nós vamos para um outro conteúdo da nossa aula, que é a variação linguística, né? Que tem a ver também aí com a nossa linguagem verbal. Então, a variação linguística é necessário ter em mente que, né, para nós entendermos essa variação linguística, as línguas do mundo elas não são homogêneas, ou seja, elas não são iguais, né? Nós temos aí em vários, né, cantos do mundo, cada parte desse mundo tem um tipo de língua, né? Ou seja, elas apresentam grande diversidade interna, né? Dentro da nossa, das línguas aí do mundo, nós temos o quê? Uma grande diversidade interna. E às vezes, pessoal, até mesmo dentro do nosso país, dentro do nosso estado, nós vamos ter uma diversidade interna, né? Uma variação aí de linguagem, né? De língua, certo? Continuando, a língua portuguesa, assim como todas as outras, também segue essa lógica. Acabei de falar para vocês. Dentro de um país, né, o Brasil, que fala a língua portuguesa, eu tenho o quê? Tenho essa lógica, eu tenho uma diversidade interna, eu tenho esse entendimento de que ela não vai ser homogênea. Entendido? Entendido isso para vocês? Ficou claro? Então nós vamos falar agora da variação linguística em si. Olha só. A variação linguística, né, são que os diferentes usos de uma língua. A mesma língua tendo diferentes usos. Olha só, né, que interessante. Continuando. Diferenças sistemáticas que podem ocorrer em vários aspectos de uma língua. Então, dentro de uma mesma língua, eu tenho aspectos que podem modificar, né, que podem trazer essas diferenças aí para uma mesma palavra. Por exemplo, o exemplo que nós vamos ver agora, olha só. Eu tenho aí a frase minha irmã, certo? Veja como essa mesma frase é falada em diferentes, né, por diferentes pessoas. Minha irmã. Minha irmã. Minha irmã. Muito bem. Então, vamos escutar mais uma vez? Olha só.
Minha irmã. Minha irmã. Minha irmã. Nós podemos perceber a letra R, né? Sendo muito forte identificada. Vamos destacar nossa letra R aí, olha só. Minha irmã, ó. Minha irmã. O R, eu puxo o R, né? É falado aí mais no norte, no nordeste. Esse irmã. O irmã, ali é o segundo exemplo, ó. Minha irmã. É mais pro sudeste, né? O minha irmã centro-oeste ali, puxa esse R, mas na verdade mais o sudeste, né? Ali São Paulo, interior de São Paulo, puxa esse R, ó, minha irmã, é igual porta, né? E o meu irmã, que já é uma variação, minha irmã, que é uma variação também. Então, vejam que essa mesma frase é falada de diferentes formas dentro de um mesmo Brasil, dentro de um mesmo país e às vezes até mesmo dentro de um estado, né? Ela pode acontecer, essa variação pode acontecer e nós termos aí diferentes falas de uma mesma frase, certo? Entendido o que é a variação linguística, agora nós vamos ver duas formas dessa variação. Olha só. Nós temos a variação, né? A diferença aí lexical. O que é léxico, professor? São palavras, são expressões, né? Quando eu estou falando aí das expressões e das palavras num contexto geral. Então, nós temos variações linguísticas dentro, né, aí, dessas diferenças, né, lexicais. Quando observamos que o mesmo objeto ou situação pode ser expresso por palavras diferentes, tá? Então, é isso mesmo, ó. Quando observamos que o mesmo objeto ou situação pode ser expresso por palavras diferentes. O mesmo objeto, uma mesma situação, eu vou tratar de forma diferente dentro aí do nosso Brasil. Por exemplo, aqui o nosso, né, o nosso exemplo 1, ó, libélula, jacina e bisígue, né? Nós temos aí esses exemplos para o mesmo inseto ali, né? O mesmo animal, não sei nem categorizar agora dentro aí das famílias, né, biologicamente, mas enfim, vocês estão vendo que é, né, o nosso exemplo 1. Eu conheci até como Jacinta, né? Era nem Jacina. Era Jacinta, mas temos essas formas, a libélula, a jacina e o bisígue aí dentro, para eu designar essa mesma figura ali que nós temos, a figura 1. Na figura 2, né, que aparece aqui pra gente, tem limpar o peixe e tratar o peixe. Nós aqui, amazônidas, falamos muito de tratar o peixe, que é o mesmo que limpar o peixe em outra região do Brasil. Então, veja que nós temos essa variação, né? Nós vamos ter essa variação linguística aí, e lexical dentro do nosso país. Nós temos também a variação semântica. E quando nós falamos de semântica, nós estamos falando de sentido, nós estamos falando de significados, tá? Então, a diferença semântica, quando uma mesma palavra uma mesma palavra é usada com significados totalmente diferentes. Então, uma mesma palavra, olha só, canjica e pupunha, né? A canjica aí, pelo menos aqui pra gente, é mais essa imagem aqui, ó, que vou até colocar aqui para vocês, tá? Ela é mais essa imagem aqui, ó, a canjica, né? Que é esse mingau do milho mais dissolvido, né? Até mais consistente aí, sem o caroço do milho. Mas para o Nordeste, canjica é essa forma aqui, ó. É essa forma, com mingau de milho branco. Aqui a gente já conhece como munguzá, né? Então vejam que canjica é uma palavra, né? É a mesma palavra usada com significados totalmente diferentes aí no nosso Brasil, certo? É o mesmo que pupunha, né? Olha só, pupunha. A pupunha fruto que nós temos aqui. Nós conhecemos como pupunha, mas em alguma parte do Brasil nós chamamos de pupunha o nosso palmito, né? Tem o palmito de pupunha, palmito de açaí, mas aí nós temos essa variação, certo, pessoal? Muito bem.
Continuando, nós temos as variações de natureza geográfica, que era justamente isso que eu estava falando para vocês. Os falantes de qualquer língua natural estão localizados num determinado espaço geográfico. Estou falando, vamos organizar essa linha, num determinado espaço geográfico. Nós estamos falando de Brasil, que é um determinado espaço geográfico, certo? E aí, no caso do português, podemos dizer que brasileiros do norte, do nordeste, do sudeste, do centro-oeste e do sul, que são as regiões brasileiras, não utilizam o português exatamente do mesmo jeito. Então foi o que eu falei para vocês, acabei de falar para vocês, que dentro do nosso país nós temos uma diversidade muito grande, né? Por exemplo, lá a palavra canjica, né? Como é falado aqui no norte, é diferente, o significado é diferente do nordeste. Então nós estamos dentro de um mesmo espaço geográfico, né? Do nosso país, Brasil, mas ainda assim nós temos uma variação linguística, ou seja, o português aqui no Brasil não é falado exatamente, né? Igual nas 5 regiões brasileiras: norte, sul, sudeste, centro-oeste e norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste? Nordeste, muito bem. Vocês já viram que de geografia o professor não manja, né? Mas de língua portuguesa a gente vai que vai, tá bom? Mas é isso, as 5 regiões brasileiras. E vai ficar mais claro isso para vocês agora nesse mapa que eu trouxe, nesses mapas que eu trouxe pra gente observar, né? Olha só, a palavra macaxeira, mandioca ou aipim, né? Como é que a gente chama? Macaxeira, mandioca ou aipim. Vejam que aqui o primeiro mapa em verdinho é 75%, né, dos brasileiros falam macaxeira nessas regiões aqui, ó, que estão em destaque pra gente verde. Então é no norte, Amazonas, Pará, Acre, Roraima, né? Nós temos aí, então, 75% utilizando a palavra macaxeira, tá? Que é a mesma coisa que mandioca e aipim. Já a palavra mandioca, ó, 75% aqui também está em vermelho, tá mais aqui na região centro-oeste, né, do país. Eles falam mandioca. Então, é a mesma coisa que macaxeira e mandioca, mas é a mesma raiz ali, o mesmo tubérculo, mas é falado de forma diferente. E o aipim, professor, ó, 75% onde é que se fala aipim? Nós temos aqui no sul do Brasil, e nós temos aqui no sudeste do Brasil. Muito bem, né? O sul e o sudeste falam bastante aipim, e não falam macaxeira e não falam mandioca. Então é só para vocês verem aí que dentro de um mesmo país, e eu trouxe aí o mapa do Brasil para mostrar para vocês, que nós temos essa variação. Certo, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado da nossa revisão da 4ª unidade. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.